A escritura em Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. E o capítulo 1 de Efésios, embora Paulo esteja escrevendo para esses irmãos, ele está muito mais focado na ideia de pensar sobre o propósito eterno de Deus para a salvação para cada um de nós. E Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14, do que a gente tem um grande louvor por parte de Paulo, justamente pelo Senhor ter pensado em cada um de nós, já antes do mundo ser fundado. Efésios capítulo 1, versículo 4, o Senhor nos escolheu nele, nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que andemos perante o Senhor de maneira santa e irrepreensível. E capítulo 1, versículo 7, ele conseguiu isso na medida em que Cristo foi para aquela cruz. E indo para aquela cruz a gente teve redenção pelo sangue dele, libertação do pecado, libertação do cativeiro de Satanás. E ganhando libertação do cativeiro de Satanás também o perdão completo dos nossos pecados na medida em que estamos remidos. E tudo isso está de acordo com o amor, a graça e a misericórdia de Deus que caiu sobre nós. Na plenitude dos tempos, o plano foi pensado antes da fundação do mundo, mas na plenitude dos tempos, como mostra Gálatas 4, segundo a sabedoria de Deus, ele enviou o Filho ao mundo. E capítulo 1, versículo 9 fala que ele desvendou o mistério da vontade dele, segundo o bom propósito que ele tinha feito em Cristo Jesus. E Efésios capítulo 3, no versículo 10, fala que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus é manifesta, porque versículo 11, foi eterno propósito de Deus estabelecer em Cristo Jesus o povo dele, a igreja dele. E a igreja dele, ou o povo dele, é o corpo dele, como ele vai falar em Efésios 1, 22 e 23. Mas o povo também, Efésios capítulo 2, versículo 19, alguma coisa bem importante. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e nós somos família de Deus, que é alguma coisa bem importante, porque ele abriu a carta, Efésios capítulo 1, versículo 3, falando sobre bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo tem um Pai, que é o nosso Deus, e se Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós, capítulo 1, versículo 4 e 5, como adotados por Deus, somos irmãos de Jesus Cristo e filhos de Deus, de maneira que o que nós temos aqui hoje, diante dos nossos olhos, é a família de Deus reunida. Vocês fazem parte do projeto de Deus, alguma coisa que ele pensou antes da fundação do mundo, e que pelo Evangelho ele chama e estabelece pelo sangue de Jesus. E esse povo de Deus vive com alegria, porque é um povo de Deus liberto dos pecados, porque é um povo que está constantemente caminhando rumo à vida eterna. Porque em Efésios capítulo 1, versículo 13, ele fala que nós ouvimos a palavra da verdade do Evangelho da salvação, e tendo nele crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que versículo 14 é o penhor da nossa herança. A garantia de que vamos entrar na eternidade é o fato de Deus colocar o Espírito Santo para viver dentro da família dele. Então de 1, 13 a 14, Paulo está com um grande louvor, pensando sobre o que Deus projetou antes da fundação do mundo, o que ele realizou pela cruz de Cristo, formando esse povo ou família de Deus. E é alguma coisa que vai para a eternidade e que o Espírito Santo é a garantia. Então, de eternidade a eternidade, Deus estava pensando nessa família. E cada um de nós faz parte desse empreendimento. E por isso, Efésios capítulo 1, versículo 3, começa bem dizendo: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nessas regiões celestiais. Mas em 1, 15 a 23 agora, ele faz uma grande intercessão. Ele passa de um grande louvor por uma grande intercessão. Porque se a gente tem toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, o que ele quer fazer agora é orar para que nós possamos entender e compreender tudo o que nós já temos em Cristo. E é alguma coisa que dá equilíbrio para a nossa vida cristã. Nós devemos louvar o nosso grande Deus poderoso, porque com amor, misericórdia e graça dele, ele nos abençoou abrindo as portas dos céus para derramar graça sobre nós. Mas também nós temos que orar, porque se ele nos deu toda a sorte de bênção espiritual, é muito que ele nos deu, porque o Senhor é um Deus rico. E olha para Efésios capítulo 3, versículo 8.
fala sobre as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. É alguma coisa que está além do nosso entendimento, tudo que a gente tem em Cristo. E se está além do nosso entendimento, o que a gente precisa fazer é orar, para que a gente possa entender tudo o que a gente tem. Porque sem oração ao nosso Deus, pedindo revelação para entender tudo o que nós já temos, é alguma coisa que a gente não vai conseguir compreender. Nós precisamos da iluminação do Espírito do Senhor, que revelou a sua palavra, para que lendo a sua palavra nós possamos entender todas as coisas. E entendendo, a gente tenha grande louvor e alegria no nosso coração, mas não só isso, a gente possa viver na prática os sonhos de Deus, os projetos de Deus, o empreendimento de Deus, no sentido de caráter e comportamento e desejo dele de para cada um de nós, como igreja. Mas 1,15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor por todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Paulo ouviu sobre a fé que esses irmãos de Éfeso tinham no Senhor Jesus. E se eles têm fé no Senhor Jesus, significa que eles estão debaixo da graça de Deus, significa que eles estão dentro do projeto salvação. E se eles estão salvos, porque não há outro nome dado dentre os homens pelo qual sejamos salvos, que não seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, sabendo disso, vai ao Senhor com o coração cheio de gratidão, agradecendo a Deus que pelo Evangelho chamou esses discípulos de Éfeso, e esses discípulos aceitaram o Evangelho e estão andando com o Senhor. Mas não só Paulo agradece pela fé desses irmãos do Senhor, que os leva a ter relacionamento com o Senhor e relacionamento uns com os outros. Ele ora também agradecendo porque esses irmãos amam uns aos outros. E do que nós temos no versículo 15, são os dois grandes mandamentos. O primeiro grande mandamento, relacionamento com Deus e amor a Deus sobre todas as coisas. E o relacionamento foi perdido por causa do pecado. Mas agora Deus, através de Cristo, resgatou. E os irmãos em Éfeso têm relacionamento com o Senhor, que é o primeiro grande mandamento. Mas eles têm também um relacionamento de amor uns com os outros. E Salmo capítulo 16, versículo 3, é um trecho que mostra a força do amor que nós temos uns pelos outros. A atração que nós devemos ter uns pelos outros, pelo fato de fazermos parte da família de Deus. E irmãos que têm sangue nas veias, nós estou falando sobre o sangue de Jesus. Eles amam uns aos outros com o mesmo tipo de amor que o Senhor Jesus nos amou para nos resgatar. Salmo capítulo 16, versículo 13, é um versículo bem forte, quando Davi expressa o seguinte do coração dele: quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Davi tinha todo o prazer nos santos do Senhor. E é maravilhoso que a gente vê uns aos outros, e que a gente ama uns aos outros, e que a gente deseja construir uns aos outros no caráter de Cristo segundo o projeto de Deus. É um amor real, é um amor verdadeiro que existe entre nós. E os irmãos de Éfeso viviam isso. E isso faz com que Paulo vá ao Senhor para interceder por eles. Mas antes de interceder, no sentido de pedido, ele agradece pelo que ele já vê ou ouve acontecendo entre os irmãos de Éfeso. E agradecendo então, porque eles têm fé no Senhor Jesus, que significa relacionamento com Deus. E agradecendo também pelo amor que eles têm uns pelos outros, que significa o segundo grande mandamento, que é o amor ao próximo. Além de agradecer, versículo 16, ele não cessa de fazer menção desses irmãos nas orações. Agora ele vai falar sobre os pedidos de oração que ele tem por esses irmãos. Porque sempre o projeto de Deus é que, apesar de nós estarmos em Cristo e estarmos andando bem, é que nós venhamos a crescer cada vez mais no conhecimento e no entendimento do Senhor. Porque através do conhecimento, o que a gente ganha é santidade. E o processo de santidade é o processo de se tornar que nem o Senhor Jesus Cristo é. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, o Almir leu, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqueles que o Senhor chamou, que somos nós pelo Evangelho, Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E se nós temos que ser a imagem do Filho dele, e se nós temos insondáveis riquezas de Cristo, que estão expressas para nós no Novo Testamento, do que a gente precisa fazer é orar a Deus por um ministério de revelação, de entendimento cada vez mais profundo sobre as realidades que Deus já conquistou para a gente e entregou para o seu povo, para que o seu povo, entendendo isso, cresça cada vez mais espiritualmente e como cidadãos celestiais convictos,
vivam esses sonhos de Deus. Mas ele 17, ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele retrata aqui como o Pai da glória, ele nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A filosofia do mundo nos ensina: homens, conheçam a si mesmos, para que vocês possam ser libertos e serem felizes. A filosofia de Deus é uma filosofia diferente. Conheça Deus, porque Deus que nos criou, Ele sabe como nós funcionamos melhor. Ele sabe quais são os projetos que Ele teve para nós ao nos criar. Ele nos criou a imagem e semelhança dEle como família dEle, para que sejamos completamente felizes no relacionamento com Ele e uns com os outros como família de Deus. E Ele tem expresso na palavra dEle o conhecimento sobre os sonhos dEle, sobre verdades que Ele tem para cada um de nós. E conhecendo Ele, nós nos tornamos seres humanos mais plenos, porque o ser humano pleno é o ser humano como o Senhor Jesus Cristo é. E a palavra revela como é o Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo revela como é o Senhor. Então, a oração de Paulo é para que esses irmãos tenham o pleno conhecimento de quem é o Senhor. E ele ora então, versículo 18, para que os irmãos tenham os olhos iluminados do coração. Não está falando sobre olhar físico. Com o olhar físico a gente conhece muito das belezas de Deus. Inclusive Salmo 19 fala que a criação de Deus prega sobre a grandeza dele. Deus é muito grande, o universo é vasto, existe bilhões de estrelas e galáxias que talvez a gente nunca vá nem conseguir ver com os nossos olhos. Estou falando com um telescópio. Como que é o nome daquilo? O Luiz aqui que estudou um pouco de astrologia, mas é um telescópio. Talvez a gente não tenha oportunidade de ver, mas mesmo num telescópio é impossível ver a imensidão da criação de Deus. Mesmo no planeta Terra, onde a gente consegue ver muito da criação de Deus, existe uma vastidão da criação de Deus. E eu acho que durante toda a nossa vida a gente não vai conseguir, mesmo que a gente tivesse muito dinheiro, visitar todo o planeta Terra e cada canto da criação bela de Deus. Mas não só as coisas grandes de Deus, mesmo as coisas menores que são invisíveis ao olho nu. Também essas coisas a gente não vai conseguir conhecer da imensidão da criação de Deus. E expressa já a glória dele. Mas ele está pedindo por um outro tipo de coisa aqui. Ele está pedindo não por um olhar físico, mas os nossos olhares do coração, iluminados, os olhos interiores, os olhos da fé, que nos capacitam a ver o que muitos seres humanos não conseguem ver, porque estão fora da fé e porque não tem a iluminação do Espírito Santo de Deus. Versículo 18, ele quer que a gente conheça 3 verdades que Deus tem para cada um de nós que somos povo e família dele. Ele quer que a gente entenda sobre a esperança do chamado. Versículo 18. Também a riqueza da glória da herança nos santos. Ainda versículo 18. Em versículo 19, ele quer que a gente entenda sobre a suprema grandeza do poder de Deus que atua em nós. E são essas 3 verdades que ele vai trabalhar aqui. Mas quando a gente fala sobre a esperança do chamamento, logo a gente pensa sobre a volta de Cristo. Porque geralmente a esperança está relacionada com aquilo que a gente aguarda, com aquilo que Deus nos promete sobre a eternidade, que somente o Evangelho pode prometer, pelo fato do que Cristo conquistou para a gente, lá naquela cruz, a vida eterna. Mas quando ele está falando sobre a esperança do chamamento aqui, ele não está falando ainda sobre vida eterna. Ele está falando sobre a esperança ou as expectativas que Deus tinha para o povo dele, quando Deus pelo Evangelho chama esse povo. E é uma esperança que Deus tem quando nos chama, uma esperança rica e variada. Mas a gente vai tratar basicamente 2 pontos, pelo menos, do que Deus tem de esperança quando nos chama, para que, entendendo isso, a gente possa entrar dentro do projeto de Deus, entender o porquê Ele trabalha na vida de cada um de nós, e a gente possa se pôr a caminho pela graça de Deus, para viver os sonhos e os projetos que Ele tem para a família dele. Mas quando Deus nos chamou, a esperança que Ele tinha no chamado dele, Romanos capítulo 1, versículo 6, Ele nos chamou para pertencer a Jesus Cristo. Não somos mais escravos de Satanás. A gente pertence a um Senhor poderoso e um Senhor bondoso que nos ama. E 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, igreja, a palavra nos fala que pertencendo a Jesus Cristo, a gente tem comunhão com Ele. E tendo comunhão com Jesus Cristo, a gente passa a conhecer Ele. E na medida que a gente conhece Jesus Cristo, a gente cresce em santidade, porque o processo de conhecer Cristo
é um processo para tornar-se santo, que é um processo para ser a imagem e semelhança dele. E aliás, é o sonho de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, disse para a gente não mais voltar para os mundanos procedimentos que a gente tinha quando nós estávamos fora de Cristo. Pelo contrário, como é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos vocês também em todo o procedimento de vocês. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz que ele nos chamou com uma santa vocação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, fala que Deus nos chamou para a impureza, mas Deus nos chamou para a santificação. E Efésios capítulo 1, versículo 4, nós lemos a introdução. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Foi projeto de Deus antes da fundação do mundo já, que Ele formasse uma família, que tem o caráter dele. E Ele fez isso em Gênesis 1, 27. O meu povo tem a minha imagem e a minha semelhança. Foi perdido essa imagem e semelhança por causa do pecado. Perdemos a plenitude da imagem e semelhança. Mas em Cristo Jesus, Satanás e o pecado foram derrotados. E o Senhor está chamando um povo pelo Evangelho para perdoar esse povo pelas águas do batismo, quando a gente tem a ligação com a cruz de Cristo. E depois disso, levantando das águas do batismo, pelo relacionamento com Cristo, a gente vai crescendo cada vez mais e mais para a imagem e semelhança à medida que a gente tem comunhão com Cristo. 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, tudo se faz novo. E o Evangelho nos chama para isso. Um relacionamento firme com Deus através de Jesus e pelo Espírito, onde a gente volta para a imagem e semelhança de Deus. Foi expectativa de Deus quando Ele nos chamou. Filipenses 1, 5 e 6 diz que Ele começou a boa obra em nós, a qual Ele deseja completar até o dia de Cristo Jesus. E o projeto e o sonho de Deus, cada dia que Deus está pensando em nós, é pensando em cada um de nós nesse sentido, nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Mas também Colossenses capítulo 3, versículo 15, Ele nos chamou. Colossenses 3, 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Fomos chamados para sermos um só corpo e termos paz, não só com Deus através de Cristo, mas também termos paz uns com os outros. A família de Deus tem paz uns com os outros, porque a família de Deus tem o coração de Deus. A família de Deus tem o coração de Jesus. E todo o projeto de Deus e de Jesus é paz. Sempre batalharam por paz. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Nós tínhamos guerra com Deus, Romanos 1, 18. Mas agora nós temos paz com Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Mas não só paz com Deus. Ele deseja que nós tenhamos paz uns com os outros. E mesmo que no trajeto nós venhamos como família de Deus a errar uns com os outros, a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração. E a gente aprende a perdoar uns aos outros e a lavar os pés uns dos outros, como Jesus Cristo lavou os nossos pés. E a gente caminha juntos com alegria, porque isso daqui que está diante dos meus olhos é projeto de Deus e a família de Deus, e paz existe no nosso meio, e sempre vai existir. E o Evangelho é chamado um Evangelho de paz, e a gente chama pessoas para terem paz e viver na família de Deus, que é uma família de paz. Projeto, sonho de Deus, algo real que acontece entre nós. Então Paulo está orando por isso, para que os irmãos tenham os olhos do coração iluminados, para entender os projetos e os sonhos de Deus. Qual é a expectativa de Deus ao nos chamar? É essa expectativa de mudança de vida real nos relacionamentos com Ele e uns com os outros. Mas voltando para Efésios 1, ele fala também no versículo 18 sobre iluminar os olhos do coração, a segunda coisa, para entender qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E aí sim, está falando sobre a volta de Cristo. Se a esperança do chamado olha para trás, na medida em que fomos chamados um dia pelo Evangelho, a riqueza da glória dos santos olha para o futuro, para o céu que nos aguarda. E 2 Pedro capítulo 1, versículo 13, ele abre dizendo sobre bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou com uma viva esperança. Nós temos uma viva esperança em Jesus Cristo, e Ele nos chamou por uma herança sem mácula, incorruptível, imarcessível, que está guardada e reservada nos céus para o povo dele, povo que é guardado pelo poder dele, para que esse povo nunca jamais venha a cair, porque pelo poder e pela graça de Deus ele continua nos fortalecendo para que a gente continue andando, para que aconteça esse grande encontro com o Senhor nos ares. E é uma esperança também rica e variada, e algumas coisas do Novo Testamento nos falam sobre isso. Nos fala, por exemplo, Apocalipse capítulo 22, versículos 3 a 5, que nós vamos ver o Senhor Deus,
que nós vamos ver a face de Jesus Cristo, a quem tanto amamos, e que nós vamos adorá-lo, e nós vamos vê-lo, porque 1 João capítulo 3, versículos 1 a 3, vede com grande amor o Pai nos amou. O fato até de sermos chamados filhos de Deus, e agora ainda nem se manifestou o que a gente vai dizer na plenitude ainda, porque quando Ele se manifestar, então a gente vai ser como Ele é, não somente no corpo, mas também no caráter, porque a gente vai ver Ele vai nos tornar tão espiritualmente plenos como Ele é, mas também no corpo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, nos fala que a nossa pátria está nos céus, e de lá a gente aguarda o nosso Salvador Jesus Cristo, que vai transformar nossos corpos decadentes e baixos, que estão indo para a decomposição e cada vez mais velhos. Ele vai transformar esse corpo que até vai para a morte, para ser igual ao corpo que o Senhor tem na glória dele agora. E são promessas reais que o Evangelho nos faz. E o povo de Deus, usando esse capacete de salvação, caminha com alegria. Como o Almir leu hoje em Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Cristo, porque a esperança é muito grande. E esse povo anda entendendo sobre essa riqueza da glória, da herança que vai acontecer nos santos. Também é nos santos. Não é uma festa particular, é alguma coisa de vibração que o povo de Deus vai ter, olhando um para a face do outro e dizendo: vocês lembram onde Jesus Cristo nos pegou? Ele nos pegou nas trevas, mortos, e olha onde nós estamos, vivendo na luz com o Senhor para todos sempre juntos. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, tem aquela multidão reunida junto, e essa ideia, não festa particular e egoísta, mas Deus quer que a família dele possa comemorar para todos sempre juntos a graça dele e possamos louvá-lo para sempre. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E fala versículo 16 e 15, eles se acham diante do trono, porque versículo 14, final, eles alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O fato de estarmos eternamente com o Senhor vivendo, não são por causa das nossas obras de justiça, no sentido de nunca termos errado, porque todos pecaram, mas o fato de vivermos com o Senhor eternamente é porque Ele desceu, morreu na cruz por nós, e aceitamos o sacrifício e o amor dele por nós, lavamos nossas vestes no sangue do Cordeiro, e essa é a razão pela qual vamos nos encontrar no trono dele para todo sempre, para louvar a gloriosa graça do Senhor. Paulo queria que nós entendêssemos isso também, e com alegria crescêssemos e jamais abandonássemos o Evangelho, e caminhássemos naquela direção do céu para o qual Ele nos chama. E a terceira coisa, versículo 19, ele queria que a gente entendesse também a suprema, Efésios 1:19, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A NVI traz sobre a atuação poderosa de Deus. O seu Deus é um Deus vivo, um Deus atuante, e ele usa palavras até redundantes, porque não há palavras que expressem o poder de Deus. Ele fala sobre a suprema grandeza do seu poder, e a suprema grandeza do poder de Deus atua naqueles que creem. E Paulo queria que nós entendêssemos isso também. O chamado olha para o passado, fala sobre as expectativas e os sonhos que Deus tinha para nós. A suprema riqueza da sua glória fala sobre o futuro, a eternidade que nos aguarda. E entre os dois, nesse período interino, no momento atual que estamos vivendo nesse mundo, a suprema grandeza de Deus atua em nós, para que as expectativas do chamado se cumpram. Deus está fornecendo o poder para que a gente atinja a eternidade. Deus está atuando com o poder do povo dele, e Paulo queria que a gente entendesse isso. Agora não é qualquer força, é a suprema grandeza do poder dele, e ele vai explicar, para iluminar os olhos do nosso coração, para que a gente entenda que poder é esse que está à nossa disposição, que poder é esse que atua na igreja de Deus e no poder de Deus, e no povo de Deus. Efésios 1, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio,
e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Uma grande intercessão para a iluminação dos olhos do nosso coração e uma explicação no mesmo trecho, pois o poder grande e atuante de Deus que atua na igreja dele é o mesmíssimo poder que o Senhor utilizou para tirar Cristo da morte, da posição mais baixa, e colocar Cristo na posição mais alta, como cabeça e autoridade do universo, e como cabeça da igreja. Cristo tem hoje a destra de Deus, o nome que está acima de todo nome. Não há rivais numa posição mais alta do que Cristo. Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou, mas Ele foi exaltado sobre todo o mal também, de maneira que a igreja do Senhor, que confia no poder de Deus e que confia em Cristo, tem vitória, em primeiro lugar, contra a morte. A morte é alguma coisa que muitos de nós lutamos contra ela, e graças a Deus pela ciência nesse sentido, que tem atuado e desenvolvido e criado novas formas de tratamento, para que muitas das doenças que no passado não eram superadas, hoje elas podem ser superadas. Mas mesmo assim, um dia nós vamos morrer. É alguma coisa inevitável. Mas para aqueles que estão em Jesus Cristo, João capítulo 11, versículo 25 e 26 é um trecho muito bonito. Marta fala para Jesus que eu sei que se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro ele não teria morrido. E Jesus falou para ela o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Cristo venceu a morte. E aqueles que se ligam a Ele vão vencer a morte também. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 nos fala que, como nós participamos da condição de carne e sangue, Cristo igualmente participou dessa condição, para que Ele pudesse nessa condição ir para aquela cruz e nos libertar do poder de Satanás, que tinha o poder da morte. Ele conseguiu o poder da morte fazendo com que cada um de nós pecássemos. Mas agora o povo de Deus em Cristo está liberto do pavor da morte, porque a morte não é alguma coisa que vai ter domínio sobre nós, porque quem tem domínio sobre a morte é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 1 ele é retratado como alguém que tem as chaves da morte na mão, e é ele que domina o reino da morte. Ele é juiz de vivos e de mortos, e aqueles que estão em Cristo nunca mais vão experimentar a morte eternamente. O que Cristo oferece para aqueles que vêm a Ele é vida eterna, porque Ele saiu dos mortos, ressuscitou para uma vida imortal, gloriosa e invisível, e é isso que Ele oferece para cada um de nós. Mas não só isso, Ele também foi ressuscitado para uma posição acima de todo o mal, e o povo de Deus, além de ter vitória contra a morte, o povo de Deus tem vitória contra todo o mal. Satanás tem nos tentado, eu tenho plena certeza disso, porque nós somos seres humanos, e não há tentação que não sobrevenha a nós, que não seja alguma coisa humana mesmo. Ele tenta nas áreas humanas para a nossa queda, mas Deus é fiel, e Ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças, porque a força que provém de Deus é a mesma força que tirou Jesus da posição mais baixa e colocou Jesus à destra de Deus, acima dos poderes do mal, acima de Satanás e dos seus anjos. Existe um Deus libertador, existe um Deus com essa força atuando na nossa vida, de maneira que a gente pode vencer a nossa língua. Se a gente usa mal a nossa língua para criticar e para destruir as pessoas, pois Deus é poderoso para mudar a nossa língua. Se a gente usa a nossa língua para destruir, porque a língua é um fogo, como Tiago 3, pois Deus é poderoso para abençoar, e como Ele fala em Efésios capítulo 4, nós tenhamos línguas que abençoam, que edificam. Se nós somos pessoas mentirosas, Ele vai nos transformar para ser verdadeiros. Se nós somos pessoas imorais, Ele tem poder para nos libertar para ser pessoas de moralidade. Ele é poderoso para transformar qualquer área da nossa vida e nos fazer semelhantes e parecidos com Ele, e fazer com que nós venhamos a voltar à imagem e semelhança dEle. Isso é o poder de Deus que atua em cada um de nós, e é uma realidade que pode acontecer. Do que a gente precisa é o que Ele disse: esse poder atua para com os que creem. E Ele queria que os nossos olhos do coração estivessem iluminados, para que a gente entendesse isso. Nós não estamos mais, como Ele vai falar em Efésios 2:1, escravizados do pecado, da morte, do mundo, do padrão mundano, de Satanás. Nós estamos, Efésios capítulo 2, no versículo 6,